Há uma verdade facilmente observável no mundo, na vida. Quando você quer fazer o mal, isso é muito fácil, parece que tudo e todos te ajudam. Mas quando você quer fazer o bem, você encontra resistência, obstáculos, muitas dificuldades. Sim, quando a pessoa busca um objetivo justo, quando ela quer fazer o certo, ela quer andar corretamente, porque ela tem princípios de justiça, ela tem um objetivo bom, digno, justo, então muitos obstáculos vão surgir para impedi-la e fazê-la desistir, até mesmo fazê-la crer que justiça não existe, que ela está querendo algo impossível. É melhor ela se juntar aos outros que fazem tudo errado, que fazem as coisas na malandragem, porque o mundo é assim, a vida é assim e é impossível você andar certinho na vida. Assim é que acontece neste mundo. Fazer o mal, porém, por outro lado, fazer o mal é como um bêbado descendo a ladeira. Já viu o bêbado descendo a ladeira? Basta um tropeço que ele vai rolando até lá embaixo. É fácil. É fácil fazer o mal, porque um mal leva o outro, um abismo leva o outro. Parece que surge do nada. Você já ouviu, já conheceu algum pai, mãe, que decidiu mudar de cidade, mudar de bairro, mudar o filho de escola, mudar de estado, até de país, para tirar o filho das más amizades, daquele ambiente onde ele tinha más amizades que o influenciavam, e chegando lá no novo lugar, na nova cidade, não demorou muito e o filho se juntou novamente com más amizades, sem ter conhecido ninguém ali antes. Pois é, o mal se atrai. O mal está sempre ajudando as pessoas a fazerem o mal. Por quê? A resposta disso está nas Escrituras Sagradas. O mundo jaz no maligno. As pessoas, por escolha própria, quando elas, o mundo de forma geral, no coletivo, por darem as costas a Deus, as pessoas acabam abrindo a guarda para o mal. Então, o mal domina, infelizmente. Porém, como fica o justo nessa situação? Qual é a esperança do justo, então? É você desistir da justiça e se juntar aos maus? Ou ser justo só 99% do tempo e 1% você aceitar injustiça, fazer coisa errada também, porque é assim que a maioria faz? Não. A arma do justo é ter uma determinação maior do que a resistência à sua justiça. Ele tem que estar mais determinado e recorrer naturalmente ao justo juiz, ao Senhor da justiça, para se manter justo e limpo neste mundo. Recorrer em oração, recorrer na palavra, para que ele possa ter forças para continuar. Esse assunto me lembra a história de um herói da fé, que nós já falamos aqui, George Miller, que a sua história conta que quando ele decidiu começar o ministério, decidiu largar o que ele perseguia antes na vida, antes quando ele não era convertido, ele era um delinquente, um jovem delinquente, que roubava, que fazia coisas erradas. Quando ele se converteu, ele percebeu o chamado de Deus na vida dele. Ele quis fazer a obra de Deus, pregar a palavra de Deus. E então ele recebeu oportunidades para ser missionário, para ser um servo de Deus. E quando ele recebeu o seu primeiro chamado, ao mesmo tempo houve uma convocação, um alistamento do exército na altura para que fossem à guerra, os jovens se alistassem para ir à guerra. E ele pediu dispensa, sendo
um missionário, os missionários tinham direito de ser dispensados da guerra na altura, mas por 3 vezes ele tentou e foi negado. Quer dizer, ele queria pregar a palavra de Deus. E ele pensava, eu vou para a guerra, eu vou lutar essa guerra, vou matar pessoas, vou correr o risco de morrer, e na melhor das hipóteses eu vou perder aí 1 ano de trabalho para Deus. É claro que na guerra ele poderia também ajudar um ao outro, mas ele estaria focado na guerra, né? Ele não estaria focado em pregar a palavra, mas focado na guerra, porque era matar ou morrer. Então ele queria seguir o seu chamado. E por isso ele pediu dispensa, mas 3 vezes ele foi negado. Então ele orou, ele decidiu recorrer a Deus em oração. E ele orou, fez uma oração e disse: Pai, mostra um caminho. Ajuda-me a me livrar desta convocação para a guerra, porque senão eu vou ter que adiar o início do ministério por pelo menos 1 ano. E eu não quero perder nenhum dia de fazer a tua obra. Então, o que é que aconteceu? Olha que curioso. O que aconteceu foi que George Miller ficou doente. Caiu doente. Ficou enfermo, muito mal. Por algumas semanas ele ficou doente e sendo tratado e com uma vagarosa recuperação, até que quando chegou a data de ele se apresentar ao exército, então os médicos militares, examinando o jovem Miller, disseram: você não está em condições de ir para a guerra, você está dispensado. Curioso, não é? Não é curioso? Quer dizer, ele pediu a Deus que o dispensasse. E como os caminhos normais não estavam tendo êxito, ainda que ele tivesse direito como missionário de ser dispensado, então Deus permitiu que ele ficasse enfermo. Veja que maneira curiosa, não é? A maneira curiosa que Deus providenciou para responder àquela oração de George Miller. Ou seja, o que nós entendemos, não só pela história de George Miller, mas por tantas outras na Bíblia, nós vimos no caso de Ana, nos últimos dias, nós temos falado muito de Ana, que também Deus permitiu que ela não tivesse filhos. Ela foi casada aí cerca de uns 20 anos, os primeiros 20 anos do seu casamento, mais ou menos, ela não teve filhos e foi humilhada. E Deus permitiu, a história nos mostra que Deus permitiu que ela fosse humilhada. Para quê? Para ela chegar no limite da dor e então recorrer a Deus numa oração que mudou não só a história dela, mas mudou a história de Israel, através do nascimento do filho Samuel que Deus lhe deu. Quer dizer, Deus foi, digamos, fechando portas. A palavra diz que ele cerrou a madre de Ana, não é? Quer dizer, impediu que ela tivesse filhos por um tempo para forçá-la aos seus joelhos, se prostrar, se humilhar, clamar, e essa história ficar registrada não só para o benefício dos seus contemporâneos, mas para o nosso benefício até hoje, séculos e séculos depois, essa mulher nos abençoa pelo que ela viveu. Então, o que a gente entende é que Deus permite obstáculos, Deus permite que portas se fechem, e às vezes Ele mesmo é quem fecha essas portas. Ele permite isso. Para quê? Para que outras portas sejam abertas quando nós escolhermos confiar nele, dedicarmos à oração, entregarmos o nosso caminho a ele. Ele permite isso. Deus permite isso. Quer dizer, ele treina o justo a ser forte. Ele treina o justo a perseverar. Ele treina o justo a superar as dificuldades. Você viu
como no caso de George Miller, Deus pode usar até mesmo uma situação adversa, como a sua enfermidade, que ele caiu doente, para responder uma oração. E às vezes a gente fica olhando, né, a situação atual, que é ruim, que é difícil, sem entender nada. A gente não entende nada. É como se você já viu um pintor pintar um quadro. Se você já viu, e há vídeos disso, de pintores que pintam o quadro ali em tempo real, quando a tela está branca e ele pega o pincel e ele começa a jogar tinta na tela, você pensa assim, você que é leigo, que não sabe o que está na mente, na cabeça daquele pintor, você pensa assim, pronto, agora ele estragou o quadro. Agora estragou. Quero ver o que ele vai fazer com esse rabisco aí. Olha só, sujou tudo. Quando estava tudo começando a ficar bonitinho, ele vem de novo e suja tudo de novo. E você não entende nada. Mas ele está trabalhando. E quando ele termina o quadro, quando você continua observando, com paciência, confiando na habilidade do pintor, quando ele termina aquele quadro, você fica boquiaberto. Você diz, uau, o cara é talentoso. O fulano, a fulana é talentosa. Você observa e depois você entende tudo. Assim é com as obras de Deus. Quando Deus está trabalhando, parece que é tinta para todo lado, parece que é rabisco para todo lado, você não entende nada. O que está acontecendo, meu Deus? Eu pedi uma coisa, veio outra e tal. Você não entende nada. Mas Deus pode usar uma situação adversa para responder uma oração. Não se esqueça disso. Os antigos diziam, e eu aprendi este ditado com o Bispo Macedo. Os antigos diziam assim: Deus tira os dentes, mas alarga a garganta. Os antigos eram muito sábios. Deus tira os dentes, mas alarga a garganta. Então, vamos treinar a nossa mente para olhar, procurar as oportunidades que vão surgir sempre em meio às dificuldades. Treine a sua mente a perseverar na justiça, não desistir, confiar no caráter de Deus, na habilidade do pintor, que é Deus. Treine a sua mente a confiar nisso e entender que nos piores momentos sempre há algo que Deus, se a sua vida está nas mãos dele, isto é, se você está seguindo a ele, obedecendo a ele, então sempre há, mesmo nos piores momentos, oportunidades que vão surgir daquelas dificuldades. Treine a sua mente a esperar e confiar nisso. Não tenha medo, não tenha desânimo e sempre pense assim, o que Deus está tentando falar comigo por meio dos obstáculos no meu caminho? Qual porta Deus está querendo abrir por causa desta aqui que Ele permitiu fechar? Treine a sua mente a pensar dessa forma e você será um vencedor, você será uma pessoa de sucesso e dará muitos testemunhos da habilidade desse pintor que vai fazer a obra-prima na sua vida. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.